Olá, meus amigos, companheiros e seguidores do canal Evangelho e Vida. O nosso boa noite a todos. Cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas. Dando continuidade aos nossos estudos e reflexões semanais, vamos neste momento voltar o nosso melhor pensamento a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Maria Santíssima e ao Mestre Jesus de Nazaré, a quem neste momento reverenciamos a presença amiga e acolhedora dentro dos nossos lares. Que assim seja. Amigos, hoje nós vamos continuar repensando na nossa morada terrestre, repensando os conceitos que nós temos desenvolvido ao longo da nossa experiência terrena sobre a nossa responsabilidade consciencial diante do mundo. E lembramos o pensamento e o ensinamento de Jesus, no que se refere ao nosso fazer, ao nosso devir cotidiano, às nossas realizações enquanto presenças no mundo. Disse-nos Jesus: a cada um será dado segundo as suas obras. Este conceito, ou melhor, esta referência do Mestre está lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 17. E o que nós podemos refletir sobre esta sentença magnânima do Cristo é que nessa sentença de Jesus estão sintetizadas todas as leis que regem as questões morais. Mas de que maneira esta justiça se estabelece? Aqui nós vamos pensar quais os mecanismos que coordenam esta distribuição com justiça. Então, primeiro é importante lembrarmos aqui a diferença e fazer um paralelo entre a justiça dos homens e a justiça divina. Ora, a justiça dos homens está, obviamente, colocada numa legislação humana, com base em códigos legais criados pelos próprios homens. Vejam bem, portanto, essa justiça é limitada. E ela é uma justiça que se faz por vias indiretas. Então, meus amigos, o que é que nós podemos concluir? Que a justiça divina não é igual à justiça dos homens. A verdadeira justiça, portanto, é a justiça divina. Então vamos ver, quando a justiça humana elabora suas leis, ela faz baseada apenas nos litígios criados pelos homens, não é isso? Então, pessoas especializadas, com códigos especializados, analisam o processo, julgam e definem as penalidades aplicáveis ao réu, não é? Ao insensato, e a duração das penas que é estabelecida pelo juiz. Então, nós podemos concluir que a justiça dos homens se alicerça no arbítrio, segundo dos magistrados, de forma indireta. Então, com a justiça divina, o que é que ocorre? É diferente. As consequências dos atos se dão de forma direta e sem intermediários. Vamos ver então como é que isso vai ocorrer. Se dão de forma direta e sem intermediários. Em caso de uma falta qualquer, a penalidade se estabelece de maneira natural. O que é que nós vamos chamar aqui penalidade? São as consequências dos atos, né? As consequências dos atos segundo a nossa liberdade de ação. Então ela vem seguida de arrependimento efetivo, olhe bem, arrependimento efetivo e a reparação da falta.
Olha, nós estamos aqui tratando desses aspectos porque estamos vendo o que Jesus nos disse. Vamos trabalhar pedagogia divina, lei de causa e efeito. Como é que se dá em nossa consciência, não é isso? Então, é importante destacar aqui que na justiça divina, não há dois pesos nem duas medidas. As leis são imutáveis e imparciais e não podem ser enganadas. São leis imutáveis. Então, nós podemos aqui citar exemplo, mas vamos seguir adiante, porque aqui a gente já percebeu. Então, o castigo, portanto, a consequência natural, né? O efeito que vem após uma causa que o gerou, ela é natural, derivada do ato e da sua livre escolha. Então, os efeitos produzidos no corpo, por exemplo, através de um veneno, uma dose de veneno que alguém toma, ela vai acontecer no organismo do pobre, do rico, da criança, do homem adulto e assim por diante. Mas veja bem, as leis divinas, no entanto, não contemplam exceções nem privilégios. São justas e sensatas. E essas consequências, o que é que ocorre? Elas vão durar tanto quanto a causa que as produziu no campo moral. Então, nós já estamos pegando o fio da meada, que essa lei de causa e efeito é uma lei material, né? Atualizada em mundos materiais como os nossos, né? O nosso, né? E de consequências morais. Então, a justiça divina se dá da mesma maneira, distribuindo de que forma a cada um segundo as suas obras, sem intermediários. Então, se eu errei, se eu me equivoquei em determinadas instâncias da minha vida, quem é que vai reparar as consequências dos meus atos? Eu, somente eu, que foi quem tomou a iniciativa e quem os praticou. Até aí, tudo bem, mas aí nós nos perguntamos, eu acredito que vocês estão se perguntando. Contudo, né, bastará ouvir a própria consciência, né? Como é que nós vamos conhecer essas leis? Aí está lá incerto, no Livro dos Espíritos, uma questão muito importante. Essa questão é basilar. E eu lembro aqui aos amigos que a filosofia espírita não é uma filosofia religiosa, é uma filosofia e uma verdade para toda a humanidade, para todas as religiões. Então, a lei divina está escrita nas nossas consciências. E é assim que nós vamos entender a nossa viagem por este mundo, né? Por este mundo de aprendizado. Então, veja bem, basta que ouçamos a nossa própria consciência, que é onde se encontra esse código divino. Olha bem, cada um de nós tem lá o seu código divino e fazemos a interpretação, a leitura da lei, segundo a nossa evolução, segundo a nossa compreensão, o nosso momento existencial, intelectivo e moral. Então, ninguém aqui está errando. Nós vamos apenas interpretar a lei segundo as nossas condições. Então, basta ouvir a nossa própria consciência, que é onde se encontra esse código divino. Vamos repetir. Nesse item, igualmente, Jesus se revela o maior de todos os sábios. Jesus é o gestor da lei divina no mundo. Então, numa sentença dessa, sintética, ele ensinou que tudo o que precisamos saber para conquistar a nossa felicidade. Não é? Não é à toa que está lá em Mateus, está lá no Sermão do Monte. A cada um segundo as suas obras. Assim, as consequências dos nossos atos são diretas, vamos repetir aqui porque esse é ponto básico, são diretas e naturais. Podemos promover, então, desde agora, consequências felizes, né, para logo mais. E se hoje nós sofremos as consequências de atos infelizes praticados, basta colher os resultados sem nos queixarmos da sorte. Não é momento de se queixar da sorte. Em algum momento, onde foi que eu errei?
Não precisa nem se reportar a vidas passadas. Não precisa. Não há necessidade. Porque se assim fosse, nós todos estaríamos nos lembrando. No entanto, eu venho aqui recordar que esse esquecimento do passado é sobretudo terapêutico. É terapêutico. Educativo e terapêutico. Há um homem novo que vem para decidir, crescer e aprender. Aí nós vamos ver como é que o passado funciona em outros momentos. Então, se desejamos um futuro mais feliz, busquemos então ajustar os nossos atos, a nossa consciência. É o que nós dizemos. Nós somos consciência. Nós não somos pensamentos, não somos equívocos, não somos as ideias, não somos as crendices. Nós somos consciência. Este GPS divino. Então, busquemos ajustar essa nossa consciência, que é sempre um guia infalível, porque nesta nossa consciência, é que estão escritas as leis de Deus. E se algum modo, em algum momento, surgir alguma dúvida, meus amigos, como é que nós vamos agir corretamente? Relembrando a nova advertência do Mestre. Façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. O que os outros fizessem. Aí nós já estamos bastante cientificados. Mas é preciso que a gente passe a comentar alguns pontos que são importantíssimos nessa nossa interpretação de hoje. Mas qual é o conceito de justiça? Não é? Como é que nós vemos a justiça? A justiça, ou o sentimento da justiça, ela está na natureza humana? Perguntam lá os espíritos, né? Ou é o resultado de ideias adquiridas? Aí respondem os espíritos sábios na filosofia espírita. Ele está em a natureza humana. Esse gênio divino, gente, não vamos duvidar. Estão lá dentro, maturando, para que a gente possa fazer crescer e multiplicar essas sementes do amor de Deus. Então, o progresso moral, acrescento ainda os auxiliares invisíveis, desenvolve esse sentimento de justiça, mas não a dá. Então, nós aqui paramos para pensar um pouquinho. Falar da justiça, meus amigos, não é fácil. Não é fácil. Então, como espíritos imperfeitos que nós somos, nós não temos ainda a cognição, nós não temos ainda o conhecimento, nem a estrutura para entender o Criador. Então, jamais seremos capazes plenamente de entendê-lo em sua totalidade. Então, não temos os sentidos especiais. Né? Precisamos, no entanto, entender os fundamentos da lei. Então, a lei divina, ela estabelece uma lógica que é também divina. Então, vamos ver. Se nós observarmos o desafio da justiça humana, eu já falei aqui para vocês, ela se realiza de uma forma indireta. A justiça humana, ela é instrumentalizada pela força e construída para isolar. Então, vamos isolar o malfeitor, vamos retirá-lo da sociedade, né? Então, ela é incapaz de regenerar. Pelo menos, até o momento, não estamos tendo fatos objetivos que eu comprove essa regeneração. Sobretudo, num momento imediato. Então, instrumentalizada pela força. Já em Deus, observe, em Deus, não só encontramos o poder, a força, como a reparação dos danos, através do que nós entendemos como a regeneração. A regeneração. Então, este é um processo didático-pedagógico, daí nós chamamos a didática, a pedagogia divina que nos ensinou Jesus, né? Que vai nos habilitar, vai nos dar condições de atuar perante a verdadeira justiça, no ato constante
observem, de misericórdia, que nos permite ressarcir o erro, bem como evitar a recaída. Olha que este momento aqui eu gostaria que nós parássemos um pouco para pensarmos. Nós vamos não só ressarcir o erro, ninguém está pagando nada. Está pagando nada. Você está devolvendo o que tirou. Se tirou a paz de alguém, eu estou falando agora, no momento agora. Não vamos pensar no passado, não. Porque tudo nós estamos continuando e repetindo os erros agora. Estamos recaídos agora. Pelos nossos automatismos vibratórios. Pelos nossos instintos. Perceberam como é delicado essa questão de julgamento. Então, vamos ficar de olho em nós. Então, esse processo educativo da mudança, ele envolve, sobretudo, a atuação da nossa consciência. Nós já deixamos material muito aqui para que a gente possa refletir. Impulsionados pela vontade. Então, estamos sobre essa tutela divina. Ninguém fora da lei, ninguém ausente dos planos divinos. Ninguém que esteja desamparado. Então, a lei divina e a lei de justiça não vem para punir, mas sim para nos dar a oportunidade de resgatarmos as nossas faltas através do equilíbrio de comportamentos. Olha o que muita gente está chamando de karma. Karma, é um karma para lá. Mas o que é karma? Karma é lei de retorno. Karma pode ser entendido como lei de ação e reação que vai nos permitir, através de uma análise sincera, de uma vontade forte, a nós equilibrarmos esses comportamentos que são condicionamentos passados, presentes, inconsciente passado, até mesmo nessa própria vida. Nós estamos muito mal acostumados. Muito mal acostumados. Essa é a grande verdade. E precisamos estar atentos, de olho em nós, não é? Por aí é bem assim, Então, esse processo educativo, quer dizer, que a justiça humana nos permite, só tem a força divina através de que mecanismos? Aí é que nós vamos nos pegar, e isso tem causado muita polêmica, através da pluralidade das existências. Esta é a grande chave da lei. Como é que vocês pensam no estudante que ele cursa um ano e ele sai sem aprender nada, não é? E ele não é promovido, o que é que ocorre? Ele volta para a escola novamente. Ele vai repetir o ano, ele vai aprender e reaprender aquilo que não foi aprendido. Porque o objetivo da educação, veja bem, dentro de uma lei educacional, é promover o aluno. Aí tem gente que diz, mas que escola fácil, quer que todo mundo passe? Não. A escola, o sistema educacional, que não promove os seus alunos, é um sistema ineficiente. É um sistema falido. E nós estamos vendo que o nosso sistema educacional brasileiro, como é que ele é? Como é que está? Agora, pensemos então a educação no nível superior da nossa consciência. Voltarmos ao ponto onde aconteceram os desequilíbrios com as pessoas com quem nós nos desvinculamos. O objetivo é a vinculação, a união com Deus. Somos todos um. Então veja bem, esta pluralidade das existências, quer você aceite ou não, o que importa é que você está aqui. Como você veio, você não sabe. Eu sei. Eu já tenho um pouco de consciência que me habilita a dizer, eu creio, Senhor. Eu aceito e eu já posso compreender um pouco mais dessa minha interexistencialidade. Então, o retorno ao ponto do atrito, vamos repetir aqui, é o retorno ao ponto do atrito das relações
em desarmonia. Houve desarmonia, Deus nos dá a possibilidade de retornarmos àquele mesmo ponto com as mesmas pessoas. Pode até não ser nos mesmos lugares, pode até ser em situações diferentes. O que importa aqui é o sentimento, é a reação. São as reações causadas. Então, há um movimento reparador. E nós já falamos aqui, o antecedente da lei divina é baseado no amor. Perdoar é um compromisso amoroso. É um ato, como Jesus diz, de sedução amorosa. Ele diz, vai e ganhe seu irmão. Se você não ganhar hoje na conversa, mais cedo ou mais tarde você vai ganhar. Porque é da lei que estejamos em harmonia com a lei de amor universal. Deu para perceber que se você está junto de alguém que você não gosta, não é? Aproveite para conquistar esse alguém. Aproveite para provar que você é sincero, que você é uma amizade boa, que você é filho de Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. São esses reencontros que não pode se dar numa simples existência de 30, 20, 40, 50 anos, que nós estamos vivendo em média 80, não é? Nós já falamos aqui nessa questão da velhice, quando a velhice chegar, aumentou um pouco, mas não vamos ficar assim entusiasmados não, vamos aproveitar esse tempo. Então, este é o movimento reparador. Então, de quê? De reconstrução e aprimoramento. Aí nós vamos então, e como se dá esse Código Penal da vida futura? Olha que beleza. Código Penal da vida futura não será punir, não será retirar da sociedade, será habilitar os seres humanos a aprenderem a se amar, a respeitar e a cumprir a lei de amor, justiça e caridade. Então, essa lei divina é muito importante. Repousa em 3 pilares, ou estágios conscienciais, né? Vamos chamar de estágios conscienciais, que são as condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Perceberam? Condições essenciais. Sem isto não apaga os traços de uma falta. Então, significa que toda falta, toda violação à lei divina deixa um traço, uma marca vibratória de sua ação. Vamos aqui parar para pensarmos juntos? Vamos refletir? Tocamos a alma do outro, nosso irmão de caminhada, e deixamos um traço, uma marca vibratória das nossas ações. Então, vamos ver, são as consequências. Olha a lei de ação e reação. Olha aí, ação e reação. É físico entrando como consequência. Antecedentes morais, consequências morais. Então, o que são esses traços? Nós podemos chamar esses traços de ressonância vibratória. Ressonância vibratória. Então, essa marca, este é o momento principal aqui para que a gente possa entender. E eu peço a Deus que eu me torne clara para os amigos. Essa marca acompanha o infrator aonde ele vai. Não estou falando aqui em crimes hediondos, não. Infrator, dá um tapa na cara, brigou, deixou passar fome, botou para fora, né? Violou as leis de justiça, violou a lei de amor, que vai desde o simples gesto de desprezo, como nos ensina Jesus. Isso é desamor e precisa ser reconsiderado diante dos homens, Então, veja bem, os traços de uma falta acompanham você, nos acompanham, claro. Os traços também estão no outro? Sim, acompanham o outro, a quem você tocou, com quem você interagiu. Sejam eles bons ou maus. Se foi bom, graças a Deus. Temos graças a Deus, né? Quando fazemos bem, deixamos lá a nossa marca de amor, o nosso perfume amoroso de bondade. E os traços também estão aonde, meus amigos? Na comunidade.
que presenciou o ato. São os chamados observadores do seu comportamento, do nosso comportamento. Viu? Nós estamos então em falta, não só com a lei divina, não. A lei divina está nos mandando ressarcir essa falta, esse erro. Nós estamos em falta com o outro, com a nossa própria consciência que já está lesada e com a comunidade onde os fatos aconteceram. Então, se nós observarmos, eu já falei aqui para vocês, eu estou aqui correndo um pouco por causa do adiantado da hora, nós vamos ver lá na parábola do filho pródigo. Vocês se lembram? Quando Jesus foi, o filho abandonou lá, pediu lá ao pai a sua herança, foi embora, se perdeu lá pelo mundo, errou, ele tinha liberdade de ação. Mas acontece que aquele filho, naquela comunidade, era muito perigoso e não era um hábito o filho sair, abandonar a família. E ele volta arrependido. Olha como é que Jesus coloca essa parábola. Jesus coloca que o ancião saiu correndo só com Jesus de Nazaré, né? Que coisinha linda. O ancião corre, com Jesus corre, né? Com Jesus corre mesmo. Ganha a corrida, né? Olha como ele vence todas essas convenções e limitações humanas, né? Correu ao encontro do filho, quando ele estava bem longe, ele já fazia sinal. Se aproximou, abraçou e beijou o filho. Ora, naquela comunidade, quando alguém beijava o outro, estava dizendo, eu lhe perdoo, né? Eu lhe aceito. Então, Jesus está mostrando para os discípulos, para aqueles que ele estava, que era preciso mostrar para aquela comunidade, para as pessoas, que ele já havia perdoado a falta ou erro que por acaso houvesse cometido, que eles estavam pensando, né? E o que é que Jesus faz? Diz que o Pai mandou fazer um grande banquete, matar um bezerro. Imagine, uma festança para a comunidade. Perceberam aí? Aí resgata a imagem do pequeno equivocado que retorna à casa do Pai com honras e méritos pessoais, porque reconheceu os seus erros. Vejam lá a parábola do filho pródigo. Outra questão que nós vamos ver é a cura do obsediado Geraseno. Olha aí como Jesus usa essa pedagogia divina. O obsediado Geraseno, nós colocamos lá, com auxílio e orientação do professor Torres Pastorino, esse grande estudioso, e que ele nos diz a reação do doente, a reação daqueles que são atingidos, a reação daqueles da comunidade. Lembram-se que perderam todos os seus porcos? Eles colocaram Jesus para fora. Perceberam como aquele comportamento duvidoso, né, equivocado, distante das leis divinas, estava mexendo com toda aquela geração de pessoas. E depois, qual foi o comportamento do infrator, do doente? Retornou-se ao ponto de equilíbrio. E Jesus disse, vai. Ele queria seguir Jesus, já disse, não, volte e vá lá, vá evangelizar na comunidade de Gerasa. Na região montanhosa de Gerasa, nos diz os achados históricos, ele passou a evangelizar, a ressarcir, a trazer a essas consciências a lei de amor, de justiça e de caridade, que lhe fora despertado naquele instante por Jesus, que estava lá no imo da sua consciência, que naquele momento estava adoecido. Outro equívoco, se vocês podem se lembrar, é a questão da mulher apedrejada adúltera. O que é que Jesus faz? Jesus de mulher, todos, o que fizeram aqueles que estavam te condenando, né? Ela diz, não, Senhor, foram embora. Né? Não, eles te condenaram? Não, saíram todos, porque Jesus fez aquele chamado, né? Jesus fez aquele chamado que quem quiser vai ver, vai lá. Não vamos repetir. Então Jesus, vai, também nem eu te condeno. Nesse momento Jesus estava liberando a culpa
consciencial daquela criatura. Mas não é o suficiente. Nós vamos ver que ela se arrependeu. Então, Jesus, conta-nos Amélia Rodrigues, que Jesus foi em busca do esposo dessa senhora, que ia ser apedrejada, mulher adúltera, e pediu que ele fosse, se declarasse como estivesse do lado, que perdoasse aquela mulher, porque ela não teria condições de viver ali naquele meio, naquele ambiente. E ele não aceitou. Se quiserem ver, vão lá também, porque vocês vão ver que é um momento, um encontro reparador. Reparador. Então, quais são as consequências, meus amigos? Tudo tem consequências, e essas consequências são desconhecidas do autor. Por isso que nós estamos nos equivocando, porque nos esquecemos, desconhecemos, que estamos deixando marcas pela vida, por onde andamos. Então é preciso que haja o pilar do arrependimento. E o que é o arrependimento? Não é seja, eu me arrependo, eu não faço mais isso, me perdoe, deixa pra lá, eu não tava... Não é por aí. É a mudança de mentalidade a partir daí. Importante, a palavra aparece com João Batista. Vejam lá, arrependei-vos. Aparece lá também na parábola da ovelha desgarrada. Arrependimento significa metanoia, transformação de mentalidade. Então, aqui finalizando, só arrependimento quando nós, através do exercício da vontade, mudamos a nossa maneira de pensar, ou seja, mentalidade. Então, a base da justiça é a mudança de mentalidade. Aí é o ponto de partida. Então, se você não muda a mentalidade, o que é que vai acontecer? Você vai repetir os mesmos atos. A reparação é o segundo processo que trata das consequências do ato em reparar o erro. Quem é que repara o erro? Quem causou o dano. De que forma? Com amor. Se alguém está doente ao seu lado, vai cuidar, mas cuida com amor. Se está doente ao seu lado, só tem você, é com você mesmo. A bola não chegou à toa. Estão percebendo como são as coisas? O que nos acontece? Que nós temos como nos liberar? É porque somos nós agora dizer, ai meu Deus, porque tudo comigo, porque tudo eu? Não, porque comigo, Senhor, porque eu tenho a competência suficiente e a confiança e o respaldo divino para elaborar, para me liberar de todas essas consequências morais e ajudar o meu irmão que está do meu lado. Então, ascendente. Agora, o cerne da pedagogia divina, então, qual é, minha gente? É o amor. Mas então vem aquela parte expiatória. Então, neste momento da expiação é quando não optamos pelo amor e precisamos de uma metodologia mais dura, mais invasiva. Então, essa metodologia que é com liberação divina, Deus permite, não é que Deus castigue, entenderam? Ela te coloca na posição em que você não observou o prejudicado. Significa que você vai ocupar o lugar que você feriu, o lugar de quem você feriu, magoou, prejudicou. É sentir na pele a dor do outro. Qual é o antecedente? A resistência. Aí é quando o velho Pietro Baldi, sábio, escritor, nos diz, né? A resistência faz parte da prova. Resista até quando você puder, mas um dia chegará a lei de Deus em seu coração. Porque, na verdade, meus amigos, ninguém nos faz mal. As pessoas são instrumentos da lei de Deus. O mal que nos causa mal, como nos diz Joana de Anjos, não é o mal que nos fazem, é o mal que fazemos. Então, as aflições e a lei de causa e efeito, nós vamos ver aqui com o Dr. Sérgio Lopes, significa dizer que nossas escolhas do presente, olha que bonito, estão permanentemente alterando os traços da lei de causa e efeito. É bom pensarmos nisto. Então, caminhando com Jesus, enchendo o nosso coração de amor, de coragem e, sobretudo, de serenidades,
vamos para este momento decisivo tomar consciência da nossa posição e das nossas relações com as pessoas e no mundo em que vivemos. Somos responsáveis. Então vamos tratar a cada um, segundo, vamos como de Jesus, e vamos tratar a cada um como nós gostaríamos de ser tratados. Com amor, compreensão e respeito mútuo. Que a paz de Deus esteja com todos, meus amigos. Gratidão por mais esta oportunidade. Que Deus habite sempre em nossas consciências, em nossos corações. Que assim seja. Uma boa semana para todos. Deus pode. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo: Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma: Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, asseveras de novo: Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece: Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia.